Estamos começando então nossa sexta aula. Boa noite para todos. Recapitulando, né? Esse é um treinamento de Price Action, mas recapitulando a primeira aulinha que a gente teve, que eu falava que Price Action é nada mais do que análise técnica clássica, mas é claro, eu estou dando muita ênfase na parte de Price Action, na parte do preço, propriamente dito, na reação do preço, na questão do suporte, na questão da resistência, que são os pontos chaves do price action, só que muito mal explorados aqui no Brasil. Então, esse treinamento veio para justamente explorar melhor o conceito de price action, melhor o conceito de suportes e resistências, saindo daquela historinha que a gente vê por aí de qualquer topinho, qualquer fundinho é ponto de venda e ponto de compra. Tá errado. Então a gente viu a questão dos melhores suportes e resistências, viu a questão de floresta, árvore e folha, zona de confluência, viu o uso da média móvel, que é espetacular como linha de tendência dinâmica, é o carro-chefe, é o core aqui do meu trade system, seja para direcionar, para dar o viés da tendência, da direção da tendência, evitar a gente fazer besteira, seja também a utilização dela como suportes e resistências aonde entra momento e aonde a gente faz entradas que objetiva que a gente não passe calor e que já entre na zona de ganho o mais rápido possível, né? Bom, e Fibonacci, que é o tema de hoje. Opa! E Fibonacci, que é o tema de hoje. Muita gente price action nem tem ideia do que é Fibonacci, não usa, não olha. E Fibonacci, na verdade, está dentro de toda a filosofia desse treinamento, porque Fibonacci vai nos apresentar suportes e resistências invisíveis. Quase todos, não vou dizer quase todos, mas a grande maioria, uma quantidade muito grande de topos e fundos que a gente vai olhar para trás e vai dizer que ali tem uma resistência e um suporte, né? Topos e fundos que ficaram no passado, na verdade foram topos e fundos que eram projeções de Fibonacci, que eram retrações de Fibonacci. Aí depois que o topo está feito, o fundo está feito, aí é fácil identificar. Então, o Fibonacci acaba sendo uma ferramenta extremamente importante, pelo menos para mim, porque ela vai me mostrar novos suportes, novas resistências que ainda não foram marcadas no gráfico. Algumas até vão coincidir com topos e fundos anteriores, porque são fractais ou são repetições de movimentos passados do preço. Mas tem muitos pontos que ainda a gente ainda não enxerga como suporte e resistência que o preço bate ali e para. Qual é a razão? Quase sempre é uma projeção de Fibonacci, tá? Então, especificamente, apesar de Fibonacci ser muito utilizado, muito reconhecido pelas retrações para medir as correções, e a gente vai ver isso hoje, o maior uso de Fibonacci por mim, quem está na minha sala aí há mais de um ano, já há algum tempo, já acompanha isso, né? Já é uma coisa praticamente está no sangue de todo mundo. Tem pivô, tem entrada, a galera já pergunta qual é o alvo, e todos os meus alvos são traçados com Fibonacci, sem exceção, e a gente vê os alvos sendo atingidos, às vezes milimetricamente, no centavo do índice, no centavo do dólar, certinho. A gente que utiliza Fibonacci já há algum tempo já tem esse viés de procurar os alvos usando as projeções de Fibonacci. Então acaba sendo extremamente útil no meu trade system, porque toda vez que a gente entra, a gente tem que pensar aonde é o nosso gain e aonde é o nosso loss. Tá? Não necessariamente, eu até fiz uma postagem hoje, já foi tema de uma aula no YouTube sobre isso, não necessariamente para fazer aqueles cálculos de, eu tenho um alvo de 3 para 1, etc. Isso aí para mim às vezes é um grande mito, né, dos traders de Excel, porque uma relação 3 para 1 não vai fazer um trade horroroso virar um trade bom só porque você projetou 3 para 1 de alvo. Isso nunca vai funcionar a longo prazo. Tá? Às vezes uma relação 1 para 1 que você tenha 90% de certeza de dar certo é muito melhor do que um 3 para 1 que tem uma chance de 30, 40, que seja 50% de dar certo. Tá? Então, sempre que a gente entra, a gente tem o stop e tem o alvo de Fibo. Tá bom? E muitas vezes o alvo de Fibo é o tamanho do stop se for um pivôzinho pequeno.
né? Se for um pivô grande, às vezes a gente tem alvos maiores, porque a gente já vai estar usando, por exemplo, uma média de 20 para fazer entrada, um rompimento de bandeirinha para fazer entrada, e aí os alvos são bem maiores do que o stop. Aí é lindo, são movimentos bem maiores, tá bom? Então hoje a gente vai se dedicar, a aula de hoje, só a Fibonacci. Eu vou explicar um pouco sobre a razão áurea, sobre Fibonacci, vou dar alguns exemplos que eu vou até extrair do meu treinamento tradicional da Bolsa sobre o uso de Fibonacci em outras ciências, para vocês verem que não é uma anormalidade a gente ver Fibonacci funcionando no movimento dos preços, tá? Mas depois, a parte teórica de uso no gráfico, eu vou fazer, como sempre gosto de fazer há anos, 100% nos gráficos reais, para justamente não parecer que eu catei exemplos a dedo para mostrar que funciona. A gente vai ver ele funcionando e muito também não funcionando muitas vezes, tá? Então, mas em geral a gente vai ver ele funcionando, principalmente as projeções. No day trade que a gente usa bastante também no swing, como várias operações que a gente já fez este ano de swing trade usando Fibonacci como alvo. Beleza? Bom, então, dito isso, o Al Brooks disse isso para mim, Ricardo. Imagina a minha cara de bunda que eu não fiquei quando ele disse que Fibonacci era uma brincadeira. Mas ele usa, né? Ele usa retração de 50 e projeção de 100. Só não chama de Fibonacci. Enfim, boa noite, Roberto. Tá desculpado. Quem sou eu para falar de pedir desculpas para isso? Tamo junto, tá tranquilo. Beleza? Boa noite, Daniel. Boa noite, Rodney. Boa noite, primeiro secretário Ricardo Ishi. Então é isso. Vamos lá. Vamos entrar com o meu quadro branco. Aqui tá até o post que eu fiz, que eu publiquei agora. Tá aqui, não tinha fechado o Paintbrush. Tá aqui, ó. Acabando com o maior mito da análise técnica. Risco-retorno tem que ser maior que 3:1. Está errado. Se tiver 3:1, show de bola, mas o mais importante é a probabilidade de acerto, não é ser 3:1. Por quê? Porque um trade ruim não vai se transformar em um trade bom apenas porque você projetou um risco-retorno alto. Uma entrada mal feita num cenário ruim não vai se transformar uma boa entrada porque se der certo tem uma relação 3:1. Tá bom? Então vamos lá. Arquivo novo, quadro branco. Quadro branco. Então vamos primeiro entender da onde saiu a razão áurea. Bom, acho que todo mundo conhece aquela história dos dois coelhinhos, né? Puta, vou desenhar isso aqui em coelhinho, é complicado. Mas vamos lá, só um segundo, galera. Meu filho já atendeu. Bom, vamos lá. Opa, uma pergunta sobre a aula de ontem. Você falou que tinha uma linha de retorno de canal onde não deveria comprar. Até aí tudo bem. Não entendi porque era um canal enorme e o preço caiu somente pouco. Foi no Indy. O relógio marcava 19,28. Opa, agora eu não consigo ver isso exatamente, Lindenberg. Tá bom? Depois a gente vê isso em offline ou em outra situação, porque agora tem que abrir o gráfico e procurar isso. Tá? Bom, vamos lá. Então tem a história dos dois coelhinhos. O Leonardo Fibonacci era um matemático já famoso na Idade Média. Ele foi o cara que introduziu aí no Ocidente os números arábicos, né? Ou seja, os números que a gente conhece hoje, 1, 2, 3, 4, 5. Até então se usavam os números romanos. Então imagina, né, você fazer uma conta, por exemplo, 10 mais 5. Tudo bem, 10 mais 5 é 15. Até aí tudo bem. Opa. 10 mais 5 é 15. Até aí foi só juntar as letras. Só um segundo, deixa eu isolar esse telefone, senão vai me atrapalhar da aula. Tô dando aula, cara. Atenda o telefone sempre. Então vamos lá. 10 mais 5 é 15. Então até aí tranquilo. 10 mais 6. Beleza. 10 mais 7. Beleza. 17.
tá? E 5 mais 5 é 10. Opa. E, sei lá, 30 mais 20, pô, é 50. Quer dizer, era complicado fazer conta nessa época. Então, os números arábicos, além de simplificarem a matemática, pô, isso acabou sendo uma revolução até para nível comercial, né? Porque era mais fácil fazer conta, fazer contabilidade, fazer negociações usando os números arábicos. Então, o Leonardo Fibonacci já era um cara bem famoso nessa época por causa disso. E aí surgiram para ele a questão dos dois coelhinhos, né? Qual era a questão dos dois coelhinhos? Se eu tiver um casal de coelhinho, né, no primeiro mês e ele atingir a maturidade sexual em 30 dias e a partir daí copular e tiver um casal de coelhinhos que também leva 30 dias para nascer, depois de X meses, quantos coelhinhos eu vou ter? Então, beleza, como é que funcionava esse problema? Aqui eu tenho um casal de coelhinho, depois disso, depois de 30 dias, passou um mês, eu tenho o mesmo casal, porque agora que ele atingiu maturidade sexual. Depois disso, aí sim eu vou ter o mesmo casal de coelhinho, tá? E eu vou ter outro casal de... Opa! E eu vou ter outro casal de coelhinho, outro casal que ele deu à luz. Essa era a premissa do problema. Ou seja, o casal vai dar à luz a um casal de coelhinhos e eles iam também, depois de 30 dias, continuar procriando. E o casal ia atingir a maturidade também desses filhotes, depois de 30 dias ia procriar, etc, etc. Esqueceram o incesto, esqueceram o problema de genética aí, mas tudo bem. Então, como é que fica? Depois de 30 dias, eu tenho o mesmo casal de coelhinho, né? Eu tenho também o casal de coelhinho. Caramba! O casal de coelhinho anterior, que atingindo maturidade. E esse, né? Tadinho da coelhinha, não teve resguardo nem nada. Já procriou e deu outro casal de coelhinho, tá? Isso no quarto mês. E no quinto mês? Eu tenho de novo o casal de coelhinho inicial, tá? Eu tenho esse casal de coelhinho aqui, vai ter a sua, vai continuar aqui e vai ter a sua primeira cria, tá bom? E esse casal de coelhinho aqui atinge a maturidade sexual, tá? Só mais uma vez, só para vocês terem uma ideia da encrenca, como é que seria. Daqui, opa, e esse aqui, esqueci desse. Esse aqui também teve o seu canal. Tá vendo como é que um erro já caga toda a conta? Esse aqui teve seu casal de coelhinho adicional depois disso, tá? Então, ó, já ia falhar aqui a conta. Então, eu tenho um casal, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco casais aqui nesse nível, tá? Quanto que eu vou ter nesse outro nível? Eu vou ter aqui o mesmo casal original. Ele novamente vai dar a cria a mais um casal. Esse casalzinho aqui atinge a maturidade. Esse aqui já atingiu a maturidade, vai ter sua primeira cria. Opa. Ui, caramba. Caneta às vezes é muito mais fácil. Esse aqui vai ter outro casal. É ele mesmo e mais outro casal, tá? Opa. Ver se eu não tô errando. Tá certo. E agora esse aqui atinge a maturidade. Deixa eu ver se deu certo.
Ó, um casal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho. Então vocês estão vendo que se eu chegasse para o Leonardo Fibonacci e falasse, tá legal, depois de 6 meses eu tenho 8 casais. E depois de um ano? Cara, você vai ficar louco. Você não vai conseguir fazer isso aí na mão. E ele, como matemático, tentou buscar alguma razão, né, nessa evolução desses coelhos. Então aqui nós tivemos um casal, aqui nós tivemos um casal, aqui nós tivemos 2 casais, aqui nós tivemos 3 casais, aqui nós tivemos 5 casais e aqui nós tivemos 8 casais. Quantos nós teríamos em julho, né? Vamos supor, começamos em janeiro essa brincadeira. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quantos coelhos nós vamos ter em julho? Quantos casais? Quantos casais de coelhos? Pois é, vai ter que fazer de novo isso. Primeiro casal vai ter continua contando, vai ter mais um casal. Depois vai ter o casal anterior, vai atingir a fertilidade. Aquele casal que já tinha tido a fertilidade aqui vai ter ele próprio, mais seu filhote, e aí vai. Bom, cara, isso é insano. Você até pode conseguir chegar a julho, de repente agosto. Cara, mas depois de um ano, 2 anos, você esquece, pirou. Você não tem condição nenhuma de fazer esse cálculo, tá? Não, não é análise combinatória. É o que a gente chama de crescimento aditivo. Acho que vocês todos conhecem, aprenderam na escola o crescimento aritmético e o crescimento exponencial. Aqui a gente está falando de crescimento aditivo. Por que tem esse nome? Porque cada número, cada mês que passa, é o resultado da soma dos 2 meses anteriores. Então, o segundo mês é a soma do primeiro mês mais o mês anterior a 0. Então, dá 1 mais 0 igual a 1. O segundo mês são os 2 meses anteriores. 1 mais 1 igual a 2. O terceiro mês são os 2 meses anteriores. 2 mais 1 é igual a 3. O quarto mês é os 2 anteriores. 2 mais 3 é igual a 5. Depois vamos ter 5 mais 3 é igual a 8. Ou seja, quanto que a gente vai ter em julho? Sétimo mês. 5 mais 8, 13 casais de coelho. 13 casais de coelho. Isso em julho. Em agosto, 13 mais 8, 21. Em setembro, 34. Em outubro, 55. Em novembro, 89. Em dezembro, 144. Janeiro do ano seguinte, 233. Fevereiro do ano seguinte, 377. Março do ano seguinte, 610. Crescimento aditivo. 8 mais 3? 8 mais 3? Aonde 8 mais 3? Não, 2 mais 3, 5. 5 mais 8? 5 mais 8, perdão. Não, tá aqui. 8 é 5 mais 3. Tá, você tá querendo me trollar? Então, ó, próximo mês, então, ficou 8 mais 5, 13, tá? Então, segue aqui o problema dos coelhos, ele identificou esse padrão aqui, tá? Crescimento aditivo, tá? Bom, e o que é interessante nisso, que mais que o Leonardo Fibonacci descobriu? Que essa razão áurea tinha uma característica muito interessante. Vamos repetir a série aqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
610 tá bom, tá? Ele descobriu, além dessa série ser cada número ser a soma dos dois anteriores, ele descobriu uma coisa interessante nessa relação entre esses números, tá? Ele começou a brincar com esses números. Ele descobriu que se ele pegar 89 e dividir por 144, ele descobriu que dá um seguinte resultado, 0,618. E se ele pegar, por exemplo, 233 por 377 e dividir 0,618. Vamos lá, 144 por 233. Já está aqui na mão, ó. 0,618. E assim vai todo número dividido pelo seu maior, pelo seu consecutivo, dá 0,618. É, todo mundo faz isso, eu sei. Eu conheço vocês, tá? E depois ele continua a brincadeira dele aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário agora. Vamos dividir o grandão pelo pequeno, anterior. Quanto é 144 dividido por 89? 1,618. Opa, caraca, meu, bruxaria, né? Vamos pegar 610 e dividir por 377. 1,618. Beleza? Bom, não vou dividir mais porque já entenderam qual é a brincadeira aqui. Se eu pegar o maior e dividir pelo menor anterior, dá 1,618. Tá, beleza. E se eu pegar, por exemplo, o maior, né? Vamos pular um aqui. Vamos pegar o 377 e dividir pelo 144. Quanto que vai dar isso? Opa, será que vai dar algum número interessante? 2,618. Se eu pegar 233 e dividir por 89. 2,618. Porra. Bom, não vou fazer mais que vocês já entenderam também. Beleza, vamos brincar mais com esses números ainda. Matemático, né? É um cara que tem tesão por número, né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o menor e dividir pelo maior, mas não o seguinte, vamos pular um igual a gente fez agora. Bom, se eu pegar... Que cor eu escolho agora? Vou escolher violeta. Se eu pegar o 144 e dividir por 377, obviamente, o 144 por 233 dá 0,618, né? 144 por 233, 0,618. 144 por 377 vai dar um número menor que 0,618. Pô, como é que eu vou manter essa brincadeira aqui do 618, né? Bom, vamos dividir e vamos ver que número que dá. Dá 0,382. Ué, o que isso tem a ver com a razão áurea, com 0,618? Muita coisa. Isso aí é igual a 1 menos 0,618. Isso aqui é igual a 0,618 ao quadrado, ou seja, vezes 0,618, tá? Então, eu continuo tendo a minha razão áurea escondida, implícita aqui dentro no 0,382, tá? Tô virando o mestre do pente, né? É uma bela ferramenta para simular um quadro branco, né? Que eu uso na sala de aula presencial, né? Com canetinha. Acho que até funciona melhor. Tirando os coelhinhos aí que eu senti uma certa dificuldade para fazer os coelhinhos, o resto eu acho que o pente atende super bem para dar aula. Então, essa é a razão áurea. Vocês percebam que eu peguei mais daqui para frente, porque para trás não dá exatamente 0,618. Eu não sei nem a partir de que número começa a dar. Deixa eu ver se, por exemplo, 8 dividido por 13 já pega. 8, 13 dividido. Ó, function 3. Ó, deu 0,615.
13 dividido por 21. 0,619. Eu acho que é do 21 para frente que começa a dar um número já que vai para 618 e aí vai para o infinito, conforme vai andando a série, vai ficando cada vez mais casas decimais idênticas, tá? Bom, e da onde isso, o que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver com o mercado financeiro? Aí eu vou pegar uma colinha do meu treinamento anterior, tá? Que é aquele da bolsa tradicional que eu sempre lecionei. Vou pegar ele pronto aqui para depois a gente ir para os exemplos. Aqui tá o desenho dos coelhinhos, ó. Bem melhor do que fazer no quadro, tá? E aqui está a situação de aonde Fibonacci entra. Primeiro, vamos mostrar que o Fibonacci não está presente só no mercado financeiro. Ele está presente em quase todas as ciências conhecidas, pelo menos as que eu já mapeei, que eu tenho aqui. Às vezes, a cada curso aparece alguém com mais informação sobre Fibonacci. Por exemplo, eu tive um aluno aí de um treinamento algum tempo atrás que era luthier, ou seja, fazia violão, viola, violino, etc. Ele falou que Fibonacci está na construção dos instrumentos musicais. Minha esposa, acho que o primeiro treinamento que eu fiz lá em 2006, 2007, que eu estava estruturando treinamento para semear, eu estava lá em São Carlos fazendo os slides, todo empolgado, que eu ia dar aula, etc, de análise técnica. Aí meu sogro, que também é dentista, né, estava olhando lá os slides, estava mostrando para ele o que estava fazendo, porque afinal de contas era um feriadão, se não me engano, feriado de Natal, Réveillon, e eu lá sem parar trabalhando, fazendo slides. Isso já são mais de 10 anos. Obviamente chamou a atenção de todo mundo, né? Feriadão, eu trabalhando sem parar. E aí ele veio perguntar o que estava fazendo, eu expliquei. E na hora que eu mostrei Fibonacci, ele falou: pô, a gente usa isso na odontologia. Né? E dito e feito, eu peguei até no material, o exemplo que eu tenho aqui é do programa de radiologia para fazer ortodontia que a minha esposa usa. Então, Fibonacci está presente em muito mais lugares do que vocês imaginam. Então, Fibonacci está presente. Esse aqui é o exemplo clássico do Fibonacci, uma concha marinha chamada Nautilus, que ele cresce em espiral de Fibonacci, razão áurea, tá? Olha aqui o Nautilus aqui dentro dos quadrados. Olha aqui a soma dos quadrados. Ó, cada quadradinho dá a soma do quadrado maior, né? Dois lados de um quadradinho dá o lado de um quadrado maior. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2 dá o quadrado 5. 5 mais 3 dá o lado do quadrado 8. 5 mais 8 o lado do quadrado 13. E aí você faz essa elipse aqui juntando diagonal dos quadrados, né, os vértices opostos do quadrado, ó, vai fazendo isso e sai esse espiral de Fibonacci. Então tá aqui, ó, ele na concha, que é o modelo clássico, mas além disso, ó, na botânica. Às vezes a gente acha que a planta, por ser uma planta, né, é uma coisa assim, sei lá, caótica. Apesar de a gente saber que uma mangueira, o caroço da mangueira vai nascer uma manga, não vai nascer uma jabuticabeira, o caroço de uma maçã vai nascer uma macieira, não vai nascer uma bananeira, a gente sabe que tem isso sendo passado pelo DNA, sei lá se é DNA que se chama, na semente, mas em geral a gente olha uma árvore, todas as árvores são diferentes, né? Apesar de serem da mesma espécie, mas a gente acha que é caótico o desenho dela, o formato dela, e não é assim. Igual a gente, todos nós humanos somos diferentes. Mas, pô, todo mundo tem dois braços, duas pernas, dois olhos, duas orelhas, um nariz, uma boca, né? Pelo menos se não tiver nenhum problema congênito, assim que nasce o ser humano. Então as plantas também são passadas do DNA. E no DNA das plantas, os pesquisadores viram que as ramificações dos galhos em proporções de Fibonacci. A rotação dos ramos no caule em proporções de Fibonacci, razões de Fibonacci. Até o crescimento, a expansão de um caule que tem as folhas, conforme vai crescendo, vai nascendo as folhinhas menores, elas vão tendo proporções de Fibonacci em relação às menores, uma espiral de Fibonacci aqui. Isso na botânica. Ó, flores. A gente acha que as flores têm pétalas, sei lá, você sabe que tem planta que tem flor que tem poucas pétalas, tem flor que tem muitas pétalas. É só isso que a gente sabe. Mas não. As pétalas das flores têm número de Fibonacci. Então tem flores com 3 pétalas, flores com 5 pétalas, com 8 pétalas, 13 pétalas, 21 pétalas, 34 pétalas, tá? Nós temos
por exemplo, couve-flor, cacto, abacaxi, girassol, pinha, todo formato da planta em proporções de Fibonacci. Tá? E não é só isso, não é só na planta que isso está presente. Uma vez eu li uma matéria, pena que eu não guardei, que a proporção de zangões por abelhas que saem naquela revoada nupcial são proporções de Fibonacci. Pena que eu não guardei isso e não para registrar, tá? Então até no sexo das abelhas Fibonacci está envolvido, tá? E além desse microcosmo aqui das plantas, né? Olha só, o universo, as galáxias, elas se expandem e elas têm proporções perfeitas de Fibonacci. Então está presente também na astronomia Fibonacci. E aí voltando para a arquitetura, a gente vê, por exemplo, a Torre de Montreal, a Torre Eiffel, Taj Mahal, tudo com proporções de Fibonacci. Ok, são proporções feitas pelos homens após a descoberta aí da sequência de Fibonacci, da razão áurea, né, que é da Idade Média. Mas o que você me diz do Partenon, que é todo em proporção de Fibonacci? As pirâmides do Egito, onde os lados da pirâmide, né, eu não sei como é que chama isso aqui, não sei se não é vértice, é as arestas das pirâmides versus o topo, versus a altura, a base, são todos em proporções de Fibonacci. E teve um aluno num treinamento, se eu não me engano, foi de 2013, né? Treinamento que eu fiz lá perto do Itaú, que comentou comigo que também a quantidade de pedras, ele era advogado, eu lembro até hoje, a quantidade de pedras nas pirâmides, conforme vai subindo a pirâmide, a quantidade de pedras é 0,618 da quantidade de pedras do nível de baixo, ou seja, vai diminuindo a quantidade de pedras, óbvio que a gente vai se estreitando, né, a pirâmide, só que a cada andar de pedra é 0,618 pedras da quantidade de pedras anterior. Fiquei de queixo caído, né? O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. O corpo humano, seja o corpo inteiro, seja partes do corpo humano, todo em proporções de Fibonacci. A mão, os dedos, as pernas, o corpo inteiro, o braço, só o tronco, só a cabeça, só o rosto. Inclusive isso a gente vai ver já já na cirurgia plástica, tá? Ó, pintura renascentista aqui. Goya, Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos as proporções de Fibonacci. E aí eu tive um aluno que era fotógrafo que falou que a fotografia também, a posição dos rostos, onde você bota o modelo, a modelo ou o objeto que vai ser fotografado, sempre se bota nessas mesmas proporções que se fazia nas pinturas com relação a Fibonacci também, tá? Ó, aquele luthier que falou que os instrumentos musicais são em proporções de Fibonacci, mas não só os instrumentos musicais, mas a construção das grandes obras, né, óperas, sinfonias, também em proporções de Fibonacci com relação à introdução, os atos, o clímax, o final da obra, tá? Aí eu já não sei interpretar isso aqui, mas são proporções de Fibonacci. E aqui, ó, isso aqui é a ferramenta da minha esposa, o Rádio Ceph, ó. Tudo isso utiliza cálculos de Fibonacci para fazer os ajustes dos dentes na boca. Então, a posição correta dos dentes, onde você vai esticar o dente para cá, para lá, o maxilar, enfim, a arrumação que você vai fazer é para que toda essa arrumação dentro da boca ou dentro do maxilar, enfim, eu sou leigo, todo ele obedeça razões áureas. Tudo isso em razão áurea. Tá ok? Então ela faz aqui, ela clica, são cento e poucos cliques que ela faz automaticamente, que ela já sabe de cor a sequência, são 107, 117 cliques, ela vai clicando no rosto da pessoa, vai clicando, ela faz isso em 30 segundos, ela vai clica tudinho no rosto, na sequência correta, para fazer a plotagem, e o software calcula aonde tem que puxar, aonde tem que ficar, o que tem, para onde tem que arrumar os dentes para ficar em proporções áureas, tá? Pitangui. Pitangui usava também isso para cirurgia plástica, né? Foi feito um estudo anos atrás de que como é que a gente diz, né, que uma mulher é bonita ou a mulher acha um homem bonito? Da onde vem essa sensação do que é belo? Ah, tá, a mulher é bonita, ok, mas é algo subjetivo. Mas porque quase todo mundo acha uma mulher bonita, ela é percebida como bonita por todo mundo.
Não apenas por uma pessoa, mas por todo mundo. E aquela que é considerada feia, é feia por todo mundo. E mesma coisa pro homem. O que faz todo mundo achar aquela mesma mulher bonita ou não achá-la bonita? Então foi feito um estudo com várias... E a gente sabe que beleza é algo que tem a ver um pouco com cultura, com raça, com religião, com localização geográfica, com uma série de coisas. Por exemplo, no norte da África subsaariana, né, ou até mesmo na África do Saara ali, existem tribos nômades, aonde a menina, depois que menstrua, que já pode virar mulher, ela fica trancada numa tenda por, sei lá, 60, 90 dias, à base de leite com açúcar, para ficar extremamente obesa, porque isso é o padrão de beleza daquela tribo nômade. Mas obeso ou não, magro ou não, que aí tem a ver com cultura, com modelos que são estipulados aí pelas sociedades, a questão do rosto, do que é belo, do que não é belo, é universal. Então, foi feita essa pesquisa misturando mulheres de várias raças, de várias cores, de várias regiões geográficas, de vários países, foram juntadas e foram apresentadas para homens também, de várias raças, religiões, países, regiões geográficas e vice-versa, fotos de homens para mulheres, enfim, fizeram esse estudo. E a maioria das mulheres selecionadas como as mais bonitas eram as mesmas em todos os lugares. Mesma coisa os homens selecionados mais bonitos, eram os mesmos em todos os lugares. Ou seja, o padrão do que a gente acha belo não mudava radicalmente de um país para outro, de uma região para outra, de uma cultura para outra, de uma raça para outra. As pessoas eram consideradas belas, eram as mesmas. E aí foi se investigar o que essas pessoas tinham para esse negócio que é tão subjetivo como a beleza acabar sendo quase que uma unanimidade, né? Essa escolha dos rostos mais bonitos. Descobriu que eram os rostos que tinham proporções áureas perfeitas. Proporções áureas perfeitas. Tá? Proporções áureas perfeitas. Então, o nosso olhar, o nosso cérebro, que eu não sei se isso já é um mito que já caiu ou não, que parece que só 10% já foi mapeado ou descoberto, ou que, enfim, de como funciona. O nosso cérebro é uma maneira, a gente vê aquela imagem, a gente enxerga as proporções áureas lá dentro do cérebro e faz a gente identificar uma pessoa como bonita ou não bonita. E o que faz então o cirurgião plástico? Para arrumar o rosto, para tentar melhorar, fazer aquela pessoa que está infeliz com o seu próprio rosto, se achando feia, o que ele faz para torná-la mais bela? Ele puxa aqui, puxa ali, para acertar as proporções áureas. Então o nariz, por exemplo, a menina tem o nariz grande, está fora do tamanho normal. Beleza. Qual é o tamanho normal? Depende do rosto dela. Então como é que ele vai fazer essa cirurgia plástica? Ele vai medir o nariz, o tamanho do rosto, onde está localizado, para puxar aqui, puxar ali, para deixar o nariz de acordo com o rosto, totalmente em relação aos olhos, à boca, posicionado com tamanho, com localização que atenda a proporções áureas de Fibonacci, tá? Então tá aí, Fibonacci na cirurgia plástica. Vocês podem procurar, googlar aí Fibonacci, Pitangui, que vocês vão achar. E saindo então dessa parte, né, no design, se usa pra caramba Fibonacci, não só no design, na carpintaria. Eu ia incluir um compasso de carpinteiro, que é um compasso de madeira grandão, que você risca na madeira, você faz o tamanho da altura da mesa, o gaveteiro, as cadeiras, tudo em proporções áureas também, não é só no design, né? Se você olhar um automóvel, todo ele em proporções áureas também. Frente, capô, porta, traseira, tá? Mais um pouco aqui do design. Então Fibonacci está praticamente em tudo que a gente pesquisar, a gente vai encontrar. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar a aplicação de Fibonacci em muito mais coisas. E no mercado, por que começou a se usar Fibonacci no mercado? Graças a esse sujeito aqui, Ralph Nelson Elliott, que na década de 30, né, ele estava muito doente, estava acamado, já atuava no mercado financeiro, e aí ele passou aí um período que ele estava enfermo, estudando o movimento dos mercados. E aí ele percebeu que o movimento do mercado obedece em padrões de ondas como as marés. Maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. Até aí tudo bem. Ele fez essa descoberta. Tempos depois, os seguidores de Elliott descobriram que essas ondas
maré alta, maré baixa, elas tinham como ser medidas. Qual vai ser o tamanho da próxima onda? O Elliott descobriu regras para essas ondas. Mas e o tamanho das ondas? Foi descoberto cerca de 10 anos depois que o tamanho dessas ondas obedecem proporções de Fibonacci. Daí vem o uso disso que eu faço intensivamente no day trade e no swing trade. Porque eu tenho uma onda, tem uma correção, ele lança uma outra onda, qual vai ser o tamanho dela? Fibonacci. Fibonacci é o tamanho dela. É onde a gente faz o RP, ou realização parcial, ou até a realização total do trade. Mas pelo menos RP a gente já está programado para fazer o RP ali. Porque se bater ali e voltar, já tinha uma ordem para zerar metade da posição, ou 70% da posição ali no RP. Se por acaso romper para ir buscar um outro alvo, ainda tenho mais um lote na mão para ir para o outro alvo. Se por acaso voltar dali, eu já realizei 70 no máximo. Quando começa a voltar, eu realizo o resto com gain. Tá? Daí a importância, já que a gente está fazendo um treinamento de price action, que é para ser prático, que é para vocês ganharem dinheiro, que é para vocês usarem no dia a dia, não dá para eu ficar na falácia, na mesmice aí dos chupinhadores de vídeos de YouTube que dão aula aqui no Brasil, de falar que não tem que usar indicador, que não precisa de média móvel, que não precisa de Fibonacci, que não precisa de nada disso, ficar no amadorismo na zona. Vamos fazer a coisa com o máximo de conhecimento possível e acertabilidade. E Fibonacci ajuda muito a definir esses alvos pra gente, tá? Não tem número de candles para considerar a onda, até porque o número de candles é relativo. Fibonacci, de certa maneira, Alexandre, ele é atemporal. Se eu estiver olhando um movimento que eu projetei Fibo no gráfico de 5 minutos, de repente vão ser 10 candles. Se for no gráfico de 15, vão ser 3. Se for no gráfico de 2, de repente vão ser 30. Então, você vai ver já já como é que a gente usa Fibonacci. Eu desenvolvi uma técnica nos últimos anos, que era a maneira como eu já usava, para ser eficiente, prático e ser descomplicado, que é como eu tenho ensinado para todo mundo. Fibonacci é algo que eu falo. Apesar da gente ficar aqui hoje umas 2 horas e meia aprendendo, é mais para eu passar essa história para vocês do Leonardo Fibonacci, dos coelhos, da série de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, da razão áurea, do uso da Fibonacci nas ciências, na astronomia, botânica, cirurgia plástica, blá blá blá, a história do Elliott. Tudo isso é conhecimento, é cultura para vocês. Mas se fosse, tipo assim, só para ensinar a usar Fibonacci, sem precisar ficar usando 200 exemplos para mostrar que funciona, em 15 minutos eu ensino qualquer pessoa a usar Fibonacci. Em 15 minutos eu ensino qualquer um a usar Fibonacci. Não é necessário fazer nenhum treinamento, PhD, doutorado para ganhar dinheiro com Fibonacci. Em 15 minutos vocês vão aprender. Só que eu não vou gastar 15 minutos, vou gastar a noite de hoje inteira, porque eu quero fazer pelo menos uns 50 exemplos para vocês sonharem com Fibonacci essa noite. Para vocês terem os sonhos mais áureos da vida de vocês hoje, com a possibilidade de ganhar dinheiro usando Fibonacci a partir de amanhã. Para quem ainda não conhece, quem não usa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco das ondas de Elliott. Então vou sair daqui, vou para o meu quadro branco, que eu me sinto mais à vontade, tá? Então vamos aqui limpar o quadro. Bons tempos que a aluna mais bonita da sala ia para o quadro limpar o quadro, né? Aqui eu dou um del, acabou. Então vamos lá, como é que funcionam as ondas de Elliott? Eu tenho movimento das ações andam em... É um ciclo completo de 8 ondas, né? É uma onda, vou fazer aqui, ó. É uma onda 1, uma 2 de correção, uma 3 de impulsão, uma 4 de correção, uma 5 de impulsão. Depois eu passo por uma correção disso aqui tudo, tá? Depois eu passo por uma correção desse ciclo aqui inteiro. Então eu vou ter uma onda A, uma B, uma C corrigindo tudo isso aqui. E aí começa tudo de novo. Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5. E agora uma correção desse último ciclo aqui. Uma onda A, uma B, uma C.
Só que isso a gente está olhando, por exemplo, um time frame de 5 minutos. Se a gente olhar num gráfico, de repente, de 1 hora, a gente vai ver o seguinte, ó, aí começa a história dos fractais, né, dos ciclos dentro de ciclos. Eu tenho aqui uma onda 1, uma 2, uma 3, uma 4 e vou lançar uma 5 para cima. Quando chegar nessas 5 aqui em cima, vai ter a ABC dela. Mas certamente essa onda verde aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e a ABC vai ser uma onda 1 num ciclo maior, e a ABC dessa verde vai ser uma onda 2 de correção, que depois eu lanço uma 3 para cima. Então tá aí os fractais cada vez maiores. Assim como se eu sair do gráfico de 5 minutos, de repente for para o gráfico de 1 minuto, eu vou identificar aqui, ó, uma 1, uma 2, uma 3, uma 4, uma 5, uma A, uma B, uma C, uma 1, uma 2, uma 3, uma 4, uma 5, uma A, uma B, uma C, uma 1, uma 2, uma 3, uma 4, uma 5, tá? Então, eu tenho os ciclos de Fibonacci em vários time frames, tá bom? Bom, já que a gente está aqui, eu acho que eu até comentei para o primeiro secretário que a gente ia falar de ondas de Elliott no final. Como a gente está falando de Fibonacci, vamos falar de ondas de Elliott agora, né? Não tem por que falar isso no final. O contexto é agora. E o mais importante é contexto. Ô, Marielza, obrigado. Obrigado. Pô, vocês sabem que eu sou movido a elogios. Não é que eu gosto de confete, mas, puta, como professor, pô, quando a gente consegue passar o conhecimento adiante, a galera entende. Na mais uma coisa que eu mais vejo gente dizendo que não entende nada, que é Fibonacci, e eu consigo passar, eu fico com uma alegria que vocês não têm noção. Adoro ensinar. Adoro receber esses feedbacks que eu estou tendo sucesso ensinando. A ABC é a correção do 1 a 5, Samuel. Do 1 a 5, do ciclo inteiro, tá? E aí, num fractal maior, ela é a onda 2 dessa onda 1 anterior, tá? Então, vamos lá. Vamos às regras de Fibonacci. Regras de Fibonacci não, as regras da onda de Elliott, tá? Vamos pegar aqui. Se eu tenho uma onda 1, na sequência eu tenho uma 2, certo? Beleza, tive a 2. E eu tive a onda 3. E agora eu vou ter a 4, certo? Só que tem um detalhe que é chamado a regra da alternância. Se a onda 2 não é complexa, e essa aqui não é complexa, e quando eu fizer a 4 vocês vão entender por que ela não é complexa, a 4 vai ser complexa. Isso é uma 4 complexa. E aí sim eu lanço a 5. Por isso que ondas de Elliott é algo complicado. E aí sim, Elliott em si, para ser um bom elliotista, é uns 2 anos usando e praticando. Não é ficar olhando o gráfico do passado. É fazer os desenhos para o futuro e ver se bate. E fazendo os ajustes todo dia, ou toda semana, ou todo mês dos estudos que você faz. Leva 2 anos, além de cair de cabeça no livro do Precher. Cadê ele? Para você dominar essa encrenca, tá? Tá aqui. Essa é a Bíblia, é o livro consagrado de ondas de Elliott. Então você tem que não é tão grosso assim, mas é casca grossa. É cabeludo, tá? Bem cabeludo. Bem cabeludo aqui os movimentos, tá? Então leva uns 2 anos. É a única parte da análise técnica que eu acho mais cabeluda para você realmente ser fera, tá? Agora, eu consegui simplificar isso em algumas regrinhas. Então, essa regrinha aqui, na verdade, como é que eu faço minha contagem de ondas? Além do lado visual de bater o olho e achar, encontrar esse padrão aqui que eu estou desenhando para vocês, eu aplico as regrinhas de exclusão para poder eliminar alternativas que não batem com as regras da onda de Elliott. Por exemplo, acabei de mostrar para vocês a regra da alternância. A onda 2 não foi complexa, então a 4 tem que ser. Outra regra, o fundo da 4, no caso uma complexa aqui, não pode violar, não pode estar abaixo, violar às vezes até viola, tá? Mas não pode estar abaixo do fundo do topo da 1. Por quê? Porque aí miou o padrão. Então, por exemplo, se você está olhando uma onda, um ciclo que você acha que é
uma onda 1, uma 2, uma 3 e aqui seria uma 4, você fala, está errado. Por quê? Porque, ó, isso aqui é a 4, o fundo está abaixo do topo da 1. Então não é uma onda 1, 2, 3, 4. Certo? Provavelmente isso aqui tudo é uma 1, essa é uma 2 e agora que vai lançar 3. Aqui foi um ruído, foi uma pequena correção, uma bandeirinha, como a gente opera tantas vezes no nosso dia a dia operando. Isso foi uma bandeirinha, tá? Uma bandeirinha no meio dessa onda 1, um suspiro, tá bom? Então, essas regras de exclusão ajudam a gente realmente mapear melhor a Fibonacci. Então tá aqui, a onda 4 não pode ser abaixo do topo da 1. Outra regra, que é óbvia, né? Mas vamos lá, vamos passar ela adiante. Onda 1, a onda 2 não pode violar o fundo da onda 1. Porra, é óbvio, né? Mas tudo bem, é uma maneira de você excluir na hora que você está folhando um gráfico enorme de longe. Fala, não, isso aqui não pode ser uma onda 1, 2, isso aqui não pode ser uma 1, 2, 3, porque a onda 2 está abaixo do topo da 1, né? É aí que vem a parte de Fibonacci. Normalmente esses fundos aqui tá numa retração de Fibonacci. 38,2, 50, 61,8. Tem aquelas mais exóticas que eu não uso, que 76,4, 23,6, tá? Tem gente que tem seita por esses outros dois números. Eu acho seita. No mundo inteiro são pouquíssimas pessoas que utilizam. Então, eu sou daquela linha de que eu gosto de usar o que todo mundo utiliza. O que ninguém utiliza, sei lá, pode até ser que um trade ou outro eu pegue usando esses níveis, mas eu prefiro abrir mão desses trades e pegar os trades que está todo mundo entrando, tá? Porque é onde vai ter mais participantes, mais gente atuando, mais chances de eu estar certo também. Bom, então tem a regra da alternância, tem a regra da onda 4 não poder romper o topo da 1, tem a regra da 2 não poder romper o fundo da 1. Ah, tem a regra do tamanho da onda 3. Atenção, muita gente fala que a onda 3 é a maior das ondas. A onda 3 é a maior das ondas. Então isso ajuda a contar? Ajuda. Só que está errado. Está errado. A onda 3 é geralmente, muito diferente não ter essa palavra, é geralmente a maior das ondas. É geralmente a maior das ondas. E se ela não for a maior das ondas? Beleza, não tem problema. Ela não pode ser a menor das ondas. Ela não pode ser a menor das ondas. Ou seja, se ela não for maior, você vai ter que ter ou a onda 1 ou a onda 5 sendo menor do que ela. Tá? Tá aqui a tua resposta, Vladimir. Agora que eu vi o chat, eu não sei se você perguntou isso antes de eu falar, mas tá aqui a resposta. A onda 3 geralmente é a maior das ondas. Geralmente. Ela só não pode ser a menor. Normalmente ela vai ser a maior, porque se a gente vinha numa correção, né, se a gente vinha numa correção de preço, lança uma onda 1, faz uma 2, rompe o pivô de alta, ou seja, entra em tendência de alta quando passa desse topo, o mercado tende a pegar impulsão e normalmente ela tende a ser a maior das ondas. Aí depois dá um descanso, dá o último movimento, aonde os amadores entram e os profissionais estão enfiando nos amadores para depois passar por correção, tá? Então, geralmente, ela é a maior. Ela só não pode ser a menor. Então, ela pode ser menor que a 1, pode ser menor que a 5, mas não pode ser menor que a 1 e menor que a 5. Beleza? Tirei a dúvida agora, Vladimir Lindenberg? Não. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 complexa e a onda 5.
ela geralmente é maior. Se ela não for maior, ela vai ter que ser maior que a 1 ou maior que a 5. Ela não pode ser menor que as duas. Entendido? Beleza? Tirar a dúvida? Com essas regras de exclusão que eu acabei de passar para vocês, fica muito, muito, muito fácil vocês contarem ondas se vocês quiserem. No dia a dia de day trader, principalmente, até de swing trader nem tanto, mas day trader, eu não conto onda no day trade, pelo amor de Deus. Não dá nem tempo, eu tenho que ganhar dinheiro, tem que pegar o pivô, plotar o alvo, fazer entrada, acender uma vela para Oxu e... Oxu não, Exu, e ver se dá game para tocar o movimento é sexy pra galera. Não vou ficar contando onda no day trade nos 5 minutos. Agora, no swing é legal. E eu, pro meu trabalho de análise do mercado como um todo, estrategicamente, aí para mim, Elliott é fundamental. Por isso que eu tô há semanas, na verdade meses, né, desde acho que de setembro, outubro, né, falando aí que a gente está numa região de topo do mercado americano de 9 anos. Por quê? Vamos lá, eu trago meu estudo aqui que eu acho que vocês todos já devem conhecer. Ó, vamos olhar o mercado americano desde o fundo de 2009. Ó, uma onda 1, uma 2, uma 3, uma 4 complexa e uma 5. E por que eu acho que aqui é topo? Porque além da contagem Elliott estar certinha, igual de livro, o tamanho desse movimento, tudo batendo com Fibonacci. Então, realmente, eu acho que a gente está vivendo um topo, tá? E quando a gente pega também a onda 5, a gente tem aqui o ciclo de Elliott também estampado aqui numa onda 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Às vezes existem, com outros analistas com quem eu troco ideia, a gente às vezes fica em dúvida se isso tudo aqui é uma 1, 2, 3 ou já é uma 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se esse movimento aqui seria uma 4 complexa para lançar uma 5, ou a gente já está em pleno A, B, C para baixo. Tá? Então tá aqui, o ciclo de longo prazo, para mim, do SP500, completou um ciclo completo de Elliott. Tá? Tem um maluco aí chamado Tandekrief, que ele fez ciclo de Elliott, galera, de todo o ciclo do capitalismo, para vocês terem uma ideia. Todos os ciclos, todos os crashes, todas as bolhas, todas as ondas, ele fez a sua contagem de ondas para todo esse movimento, desde a época lá dos bancos fiorentinos para cá, os movimentos de especulativos, desde quando começaram as primeiras ações aí sendo negociadas, seja nos cafés lá de Londres, né, da Companhia das Índias Ocidentais, seja na primeira bolsa de fato ali na Holanda, seja ali perto do muro que protegia Nova York dos ataques dos índios, que tinha um muro que era uma parede, por isso ali chama Wall Street. Enfim, ele pegou todos esses ciclos de finanças aí desde do capitalismo para cá e fez a contagem de ondas. É bem interessante, mas porra, é super viajante, né? Tem que tomar um ácido legal para fazer isso. Mas vamos lá. Então tá vendo? Aqui a gente consegue, com essas regrinhas de exclusão, fazer contagem de ondas. Beleza? Bom, recapitulando. Onda 1, 2, 3, 4, 5 são as ondas de impulsão, sendo a 2 e 4 correção dentro dessa impulsão. A, B, C corrige o ciclo anterior. Tá? Regra da alternância, se a 2 não for complexa, a 4 vai ser. Então, se eu tiver, por exemplo, assim, 1, 2, 3, a 4 vai ter que ser simples para lançar uma 5. Vai ter que ser o oposto dessa figura maior. Tá? Ou seja, a 2 sendo complexa, a 4 vai ter que ser simples. A gente nunca sabe se a 2 é complexa ou não. Né? Mas depois que ela é feita, que lança a 3, pela característica da 2, você já sabe como é que vai ser o comportamento da 4. E, recapitulando, o fundo da 4 não pode violar aqui, não pode fechar abaixo, violar não, fechar abaixo do topo da 2. Tá? Do topo da 2. Elliott é a coisa mais chatinha, tá? Vamos para Fibo, que aí Fibo começa a ficar interessante. Fibo, como falei, em 15 minutos eu ensino
para vocês. Não, não é possível. Se as duas forem complexas, Roberto, quebrou o modelo. Então é outro tipo de coisa que você está vendo. De repente a 2 não conta e aquela 4 não é 4, é 2 e aquela 1, 2, 3 é uma onda 1 somente, por exemplo. Vamos supor, vamos desenhar aqui. Galera, como eu estou pagando muitos slides, eu vou fazer o seguinte, eu vou anexar no material didático de vocês, no final do curso, a apostila do outro curso, tá? Para vocês terem não só essa apostila desse curso, mas como esse curso é muito prático, não tem tanto material didático, mas eu vou fornecer para todos vocês as 300 páginas do meu curso oficial da Bolsa, que aí é bem tia-teteia, bem titibitati, para vocês terem de consulta, tá bom? Me anota aí o primeiro secretário para eu fazer isso quando eu fechar o curso, beleza? Então vamos lá. Se eu tenho uma onda 1, aí fiz uma 2, o que ele estava te dizendo? Quem perguntou? Roberto Batista. Você faz uma 2 complexa, aí você lança uma 3 e aqui tem uma 4 complexa, se falasse aqui a 5, tá errado. Talvez isso aqui não seja uma 1, 2, 3, aqui seja uma 1. E aqui seja uma 2 complexa que vai lançar a 3. Mesmo esquema que eu falei ali, de repente se aqui eu tenho uma 1, aí eu acho que fez uma 2, aí lançou uma 3, aí fez uma 4 que é abaixo, eu falo, opa, de repente isso aqui tudo na verdade é uma 1 e uma 2 para lançar 3. Então essas regras de exclusão faz com que você elimine alguns cenários conforme você vai contando ondas, entendeu? Então é alternância, é regra de alternância. 2 complexa, 4 não é. 2 simples, 4 complexa. E 4 não pode violar o topo da 1. E a 3 tem que ser, ela não pode ser a menor das ondas. Ela não precisa ser a maior, apesar de geralmente ser. Mas ela não pode ser a menor das ondas. Então, se por exemplo, eu tiver uma onda 1, aí contei 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vamos até fazer diferente. Fazer certinho. Uma onda 1, vamos pegar todos os pré-requisitos. Uma onda 1, né? O mercado vinha caindo. Uma onda 1. Uma 2 complexa, show de bola. Né? Perdão. Uma 2 simples, vai. Aí lançando uma 3. Aí uma 4 complexa. Aí lançou uma 5. Aí você vai falar, porra. E aí depois corrige. Falei, opa, né? Tá batendo. Vamos checar aqui. Uma onda 1, legal. Uma onda 2 foi simples, legal, lançou a 3, legal, a 4 tá complexa, bacana. O topo da 4 não tá rompendo o topo da 1, não tá fechando abaixo do topo da 1, bacana. Tá batendo aqui a 5, beleza, contagem correta. Não. Por quê? Porque a 3, ó, tá menor do que a 5 e tá menor do que a 2. Pronto. Você já exclui. Então o que pode ser provavelmente isso aqui? Talvez isso aqui seja uma 1 com uma 2 complexa. Ou talvez isso aqui seja uma 1, essa é a 2 e essa aqui é a 3. E aí você já espera aqui uma 4 complexa para lançar uma 5. Tá bom? Então assim você vai fazer o seu mapeamento, usando essas regras de exclusão. Beleza? Por isso que eu falo, não é tão fácil. Mas com essas regrinhas na mão, eu acho que vocês conseguem eliminar a maior parte dos erros que vocês podem cometer contando onda. Então lembre-se dessas regrinhas. São 4 regrinhas. Tá? Não, Willy, você chegou atrasado então, porque eu já acabei de explicar isso. Não. A 3 é geralmente a maior das ondas. Se ela não for a maior, ela não pode ser menor que a 1 e a 5. Ela pode ser menor que a 1? Pode. Mas ela vai ter que ser maior que a 5. Ah, se ela for menor que a 1. Cara, a 5 vai ter que ser menor que a 3. Pronto. Não tem que ser normalmente, não confunda normalmente, geralmente, a maior parte das vezes com sempre. Normalmente a onda 3 é maior que a 1. Mas não é regra. Toda regra tem exceção. E tem exceção para a onda 3. E nessa hora você tem que lembrar o seguinte, ela geralmente é maior, não pode ser a menor. São coisas excludentes, tá? Isso não é sinônimo.
São coisas diferentes. Ser a maior é uma coisa, geralmente ser maior é outra. Agora, se ela não for maior, aí sim, como regra, ela não pode ser a menor. Beleza? Não, tranquilo. Mas entendeu? Isso é importante. Eu não sei se vocês um dia vão sair contando onda, galera. No dia a dia, nós como trader, em geral, a gente não faz isso quase. Isso é mais para acadêmico, para teórico, para analista, tá? E eu, mal ou bem, eu faço um trabalho analítico quando analiso o mercado aí, closing bell, morning call, que eu passo um cenário para vocês. Mas em geral, como trader, vocês não vão precisar entrar nisso, sacou? Beleza? Entrar nesse detalhe. Mas se for entrar por praxão, pela análise técnica, por hobby, por curiosidade, aplique essas 4 regrinhas. Regra da alternância, o tamanho da onda 3, a regra da onda 4, que não pode ser romper o topo da... não pode fechar abaixo da 1, e que a 2 não pode ser abaixo do fundo da 1, né? Óbvio. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma regrinha aqui, senão eu já... a onda 5, né, normalmente tem o tamanho da onda 1. A onda 5 normalmente tem o tamanho da 1. Se a onda 5 tiver o tamanho da onda 1, obviamente a 3 vai ter que ser maior, né? Porque se ela for menor que a 1 e a 1 tem o tamanho da 5, aí tá errado. Aí tá errado. Se a 1 e a 5 tem o mesmo tamanho e a 3 é menor que a 1, tá errado. Porque ela tem que ser maior que uma das duas. Beleza? Então, Roberto, quando ele faz o ABC, ele retorna até uma proporção, uma retração de Fibonacci do movimento de 1 a 5. Do movimento de 1 a 5, tá bom? Ele retorna Fibonacci até o movimento de 1 a 5. A menos que a gente já esteja numa tendência de baixa primária, que aí você começa a fazer o que para baixo? 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você inverte essas contagens. Você vai fazer a impulsão. Já que a tendência é de baixo, ele vai fazer impulsão para baixo, retração para cima. Então é 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, ABC para cima. 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, ABC para cima. Apesar de ter alguns analistas que fazem os estudos sempre com ABC para baixo e 1, 2, 3, 4 para cima. Mas você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer a impulsão para baixo, beleza? Bom, agora vamos ao mais bacana, tá? Vamos ver Fibonacci nos gráficos, beleza? Nos gráficos, tá? Então vamos lá. Vou fazer um Trading View que eu acho que é mais fácil de... Acho que é mais fácil... Cadê? Peraí, paguei o chat de vocês. Peraí, tá pronto, voltou. Fazendo um Trading View que é mais fácil pela facilidade de colorir, beleza? Então vamos lá, vamos pegar o INDJ. Vamos pegar o futuro que a gente opera todo dia. Tá? E agora eu vou apagar FIBO, vou apagar tudo que tem aqui. Vou apagar as médias, que agora a gente vai dar foco só no Fibonacci. Tá? Apaguei tudo. Não, na verdade eu acendi tudo. Ai, cabeção, vamos lá. Agora sim, apagando. Apagando, apagando. Apagando, apagando. Isso é uma coisa legal de ter no Profit, né? Apagando. Tá? E agora eu vou apagar os estudos. Tem aqui pra gente fazer tudo na unha. Ferramentas de desenho, ocultar. Ferramentas de desenho. Remover todas as ferramentas de desenho. Pronto, vou começar do zero, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos aprender a traçar Fibonacci. Beleza? Como eu falei, eu garanto que eu consigo ensinar Fibonacci qualquer um em 15 minutos. Por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque a maneira como eu traço Fibonacci é muito simples. Tá? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Todos vocês sabem traçar uma LTA, uma LTB? Mesmo que seja subjetivo, mas você sabe identificar uma tendência de alta e conseguir botar uma linha
de tendência de alta, ou identificar uma tendência de baixa e botar uma linha de tendência de baixa? Sim, né? Todo mundo sabe fazer isso, não sabe? Deixa eu ver, o máximo de sim aqui no chat. Vamos lá. Todo mundo sabe? Sim, ok. Então é uma unanimidade aqui que todo mundo aprendeu a traçar LTA e LTB. Então a grande revelação que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: se vocês sabem traçar LTA e LTB, vocês sabem fazer Fibonacci, porra. Por quê? Como é que funciona Fibonacci? Vamos traçar uma LTA e LTB aqui qualquer. Vamos pegar esse movimento que tá aqui na minha cara escancarado. Tá? Vou pegar essa linha de tendência de alta aqui, ó. Pode até não ser a linha mais bonita do mundo, mas vocês concordam que aqui eu tinha uma tendência de alta? Tem até outras aqui no meio, outras mais íngremes, outras mais curtas, mas concordam que aqui eu tive um movimento de tendência de alta? Concordam? Sim ou não? Né? Tanto é que se eu fizer aquela regrinha que eu falo, ó, como é que eu confirmo se eu tenho uma LTA, se ela está bem traçada? Pô, eu pego uma paralela nos topos, se eu pegar um monte de topo na paralela, porque é um canalzinho de alta e ela foi bem traçada. Ó, tô aqui pegando, ó, 4 topinhos aqui, aqui chegou perto, enfim. Então tá aqui, eu tenho uma LTA, tá? Aqui por acaso eu peguei uma que tem 2 toques, é intraday, tá? Aqui eu tenho uma LTA. Beleza? Então, acabou. Vou traçar Fibonacci, é fundo e topo. Fundo e topo. Fundo e topo. Tá, opa. Fundo e topo. Assim que a LTA é perdida, fundo e topo nela. Fundo e topo nela. Pronto, tracei. Ó. Vou botar outra cor aqui para não confundir. Tracei. Foi perdida, tracei. Vamos puxar ela agora para ver aonde pegou suportes no movimento de correção. Tá? Talvez até o fundo que eu devesse usar deveria ser esse aqui, da onde começa o movimento. Mas é relevante, é mais para tentar às vezes cravar fundo. Mas é detalhe, também é preciosismo da minha parte querer cravar certinho só para mostrar para vocês. Já dá para ver que a gente encontra zonas de resistência perto dessas retrações, tá? Vamos pegar agora, por exemplo, ó, vamos fazer outros fibos aqui dentro. Bom, vocês já sabem traçar LTA e LTB. Acabamos de confirmar isso agora. Vocês falaram que sabem traçar. Vamos traçar agora uma LTB aqui, ó. Vou botar aqui em laranja. Um movimento pequeno que eu estou trabalhando, quero acompanhar. Tá? Eu tinha aqui esta LTBzinha aqui, ó. Legal. Rompeu. Pô, fibo nela. Fibo nela. Agora eu vou botar outra. Onde eu pego aqui as cores. Acho que tem que traçar para depois trocar a cor. Ó, fibo nela. Rompeu, traço fibo. Opa. E aí vou trocar as cores aqui para não confundir. Tá? Ó, fibo nela. Ó, ele rompeu, ó, parou, primeira projeção nos 38,2, nesse dia corrigiu, fechou corrigindo, e no dia seguinte abriu o gap de alta bem na região dos 61,8, tá? Agora, se de repente, aí que tá, como deve ter muito robô operando, pode ser que até o Fibo, que é que eu falo, às vezes já fui criticado, mas quem me critica é quem não usa isso na vida real, né? Acaba só teorizando e não opera. De repente, ó, isso aqui, ó, é uma coisa que eu falo sempre, ó. Por que você está usando esse fundo e não esse? Que aí ninguém vem de porrada. Porque aqui fez um fundo, corrigiu, ó, 38,2, se eu considerar isso aqui um fundo e já botasse uma retração, corrigiu 38,2, caiu, ó, ele violou o fundo, mas subiu, não deixou, só deixou uma sombra, ou seja, acabou que isso aqui foi só uma violação. E aí às vezes eu elimino e boto o Fibo aqui, não é que eu estou querendo forçar a barra para o Fibo bater certinho na retração. É lógica de quem opera, isso aqui foi uma violação. Não tem que, de repente, pegar essa mínima. Isso aqui foi uma violação deste fundo, que eu descarto. Tá? E ó, 61,8. De qualquer maneira, pô, você está vendo aqui 3 topos aqui. Olha que queda linda, maravilhosa que deu aqui.
Foi hoje isso. Tá? Então, ó, vamos agora pegar outra LTB. Vamos ver. Vamos pegar outra LTB aqui. Vamos botar agora ela em vermelho de novo, ó. Eu tenho essa LTB do capeta aqui que a gente pegou hoje, ó. Essa queda violenta. Pô, rompeu a LTB. Pô, fibo nela. Tá? Então vamos pegar topo e fundo, ó. Vamos mudar a cor aqui para não confundir com outro fibo. Vamos botar agora em vermelho. Em azul, vai. Ó. Corrigiu 38,2. Topo duplo aqui. Tanto faz de baixo para cima como de cima para baixo. As proporções são iguais. Como na minha ferramenta eu nem boto para aparecer o percentual, porque eu já sei que são. Da onde que eu olho, eu sei qual é o percentual que eu estou olhando. E para mim isso é relevante. Puxar de baixo para cima, de cima para baixo. Eu sei que quando eu falo aqui que corrigiu 38,2 é que caiu isso tudo e subiu até a primeira retração. A primeira retração eu sei que é 38, a segunda eu sei que é 50 e a terceira eu sei que é 61,8. Ou seja, de baixo para cima aqui é 61,8. De cima para baixo é 38. Mas porra, ele tá vindo da onde? Ele tá vindo do fundo. Então é de baixo para cima que eu vou contar. Então 38, 50, 61. Tá? Então, primeiro vamos ver retração, galera. Depois a gente vê projeção depois do break. Vamos com calma, vamos com calma. Eu estou pegando aqui aleatoriamente alguns estudos. Vocês estão vendo, ó, principalmente nesses ciclos mais curtos, olha como é que o Fibonacci tem sido. Fala, Costela, você quer me matar do coração, rapaz? Ah, caralho, sai! É um grilo. Puta que pariu. É, vocês dois, né? Deixa eu pegar aqui o grilo, jogar lá fora antes que o Costela... Ah! Aqui. É o jantar do Costela. Se fosse uma libélula, seria a compra. Mas é um grilo, gafanhoto. Vem, Costela, vou levar... vamos jantar fora? Vamos lá. Pera aí, galera, que eu vou levar o Costela pra jantar fora. Vem, Costela. Aqui, ó, Costela, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Vai, grilo, pula. Tá que pariu, essas coisas só acontecem comigo, meu. Pô, agora vai ficar pro resto da vida eternizado. Eu quase caí da cadeira para de um grilo. Ai, meu Deus do céu, assim que é bom, né? Mas vamos lá. Perdi até o que eu tava falando. Era libélula, era compra. E gafanhoto é o que? É venda? Caraca, que calor, meu. É... Pô, puro foi, né? Quase que eu caí para. Porra, pensei que era uma barata, meu. Pensei que era uma barata voadora. Pô, é foda, né? Aí não tem macheza que sobreviva a uma barata voadora. Voando em cima de você. Você seguiu voltar de novo pra cá, o Costela foi lá pegar o grilo. Vamos lá, segue o baile. Então vamos fazer mais retrações, ó, pra gente ver, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui outros movimentos, tá? Ó aqui, ó. Acabei de pegar aqui, tem uma LTB aqui, ó. Tem uma LTB aqui, ó. Tem essa mais íngreme aqui, ó. E tem essa outra aqui meio esquisitona. Que pega aqui, ó. Ó, e tem essa aqui esquisitona. Tá? Então acho que eu posso até, nesse caso aqui, traçar dois fibos diferentes. Vamos ver aqui. Vou pegar primeiro fibo esse aqui, dessa LTB que foi rompida, ó. Opa, ó. Caraca. Ó, corrigiu 38,2. Ó, fez fundo duplo e aí depois rompeu a outra LTB. Então já vamos ver a outra LTB, qual é a projeção daqui, ó, as retrações, ó. Só que essa aqui foi reto. Não parou em... Ah, teve um respirozinho aqui perto do 38, mas depois rompeu igual uma vaca brava e foi embora. Rompeu. Na verdade aqui ele deu um respiro aqui, ó, deu uma sombra aqui no 61,8, mas depois rompeu. Tá? Deixa eu ver mais para trás se a gente tem outras retrações. Ó como é que as coisas... Ó aqui. Isso aqui tá óbvia demais, essa retração aqui, ó. Tem uma LTA aqui, ó. Eu tô botando LTA em vermelho, vocês podem se confundir. Vamos lá, LTA em azul.
tá? Agora sim vou botar Fibo nela. Ó, opa! Essa aqui ficou meio que no a ver navios aqui. Ficou entre 38 e 50. Mas ó, já dá pra ver que ó, esse movimentozinho aqui fez uma projeção, esse topinho aqui de 61,8 para esse topo aqui, tá? Ou vamos ver de repente este movimento aqui, esse movimento aqui, esse movimento aqui, ó, era uma LTA, foi perdida, vamos botar Fibo nela. Deixa eu ver se bateu alguma coisa aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Que às vezes é o Fibo anterior que está valendo. Aqui no fechamento, ó, tivemos aqui uma correção desse movimento de... não está muito bonito. Esse aqui não está bonito, esse Fibo. Deixa eu ver outros aqui. Agora, não vou traçar LTA-LTB, vou traçar os fibos direto para vocês verem as retrações. Ó. Aqui tem uma perna de baixa, vamos traçar a retração aqui. Ó. Opa! Vamos traçar a retração aqui. Ó. Ui, caramba! Ó, 50%, a minha preferida para operar. Ó, vamos traçar outra retração aqui. Ó. Opa! Vamos traçar outra retração. Caraca, meu! Clica. Vamos traçar outra retração aqui, ó. Opa. Ó, praticamente 61,8. De repente, se eu ignorar a sombrinha e pegar só o fechamento, ó, cravou de 61,8, ó. 61,8. Deixa eu pegar essa perna de baixo aqui, ó. Opa, de novo. Essa passou reto igual uma vaca brava. Fechou tudo, corrigiu tudo, não parou em nada. Corrigiu 100%, voltou pro topo do dia. Ó, essa perna aqui de, ó, essa perna de alta aqui que corrigiu, vamos ver. Ó, 61,8 de correção. Mais importante é a região, lembra que eu falei? Muito mais importante que níveis de suporte e resistência são zonas de suporte e resistência, né? Perfeito, perfeito, Daniel. Ali são pontos que é para evitar você abrir operação naquela tendência que pode estar acabando, né? Agora, se romper, você já viu outra retração como possível alvo. Tá? Ó, vamos pegar esse movimento aqui e puxar, ó. Ó. Ou esse movimento inteiro aqui e puxar. Ó, 50%, ó. Cravou 50% aqui certinho. Cravou 50% de correção aqui, todo esse movimento de alta. E aqui, ó, projetou 61,8 para cima, para essa onda aqui de cima, ó. Tá? Vamos ver Doll Foot para a gente ir pro break e depois a gente só vai ver projeção, que é o que interessa para a gente definir nossos alvos das nossas operações. Tá? Doll Foot, vamos limpar aqui. Doll Foot. Doll Foot, cadê isso tudo? Remover todas as ferramentas de desenho. Pronto. Mesma coisa, tá? Ó, tinha uma LTA aqui. Foi perdida, tá? Foi perdida, depois fez pullback nela, tá? Vamos traçar Fibo nela. Fibo nela. Eu tenho que achar o áudio da Kelly. Ó, 50%. Se pegar a sombra, crava certinho, ó. 50% aqui na projeção, na retração, ó. 50% de retração aqui no dólar. Tá? Vamos ver agora aqui, ó. Opa, queria mudar de cor para fazer o próximo. Então vamos lá, vamos ver essa perna aqui de alta, ó. Tivemos aqui essa outra perninha aqui, ó. Corrigiu. Vamos meter um Fibo aqui.
Ó, corrigiu aproximadamente 38,2, ó. Olha aqui esse topinho, como é que projetou 61,8 milimetricamente aqui. A gente vai ver as projeções já já, milimetricamente aqui, ó. Projetou milimetricamente aqui nesse topinho. Ó, esse topo aqui. Opa! Jogou 100%. Jogou 61,8 aqui, ó. Depois de uma projeção de FIA, porque a gente já viu depois do break. Tá? Vixe, MetaTrader, não sei se faz isso não, bicho. Em geral, eu uso retrações para ciclos maiores e dentro dos menores eu fico usando as projeções para ver até onde vai. Eu pego os pivôzinhos, tá? Ué, mas eu mostro o tempo que eu tô. Tá aqui, ó. Tá aqui no fundo da tela. 5 minutos. Dólar 5 minutos. Aqui na marca d'água, ó. O índice eu também estava nos 5 minutos, tá? Tá aqui, ó, marca d'água, 5, ó, 5 é 5 minutos, tá bom? O índice que eu estava mostrando agora, antes do dólar, era 5 minutos também, tá? Quer ver? Vamos pegar agora, vamos sair de futuros, vamos ver um pouco de ações, quer ver? YouTube 4. Vamos agora gráfico diário. Ó, gráfico diário no YouTube, ó. Ó, vamos pegar essa perna de alta aqui, vamos fazer uma retração dela. Essa aqui não bateu muito até. Ó, corrigiu quase 38,2 aqui, tá? Mas vamos pegar essa outra perna aqui, ó. Vamos ver a retração dela, ó. Ó, 50%. Vamos pegar essa outra perna aqui, vamos ver a retração dela. 50% aproximadamente. Vamos ver essa outra perna aqui e pegar a retração dela. Ó, 38,2 até ter o evento lá da JBS ano passado em maio. Ó, tivemos aqui uma perna de baixo, uma correção. Vamos ver até onde corrigiu. Perna de baixa. Deixa eu botar aqui no topo certinho. Ó, corrigiu 50% e depois voltou a cair. Ó, vamos pegar essa outra perninha aqui de alta e vamos corrigir. Vamos botar as retrações. 61,8 e voltou a subir. Ó, esse movimento aqui grandão, vamos ver até... Opa! Esse movimento aqui. Às vezes dá diferença até por conta de desconto de dividendos, que aqui o TradingView não desconta. Ó, aproximadamente corrigiu 50% e voltou a subir. Falhou em testar o fundo no 61,8. Ó, tá sem ajuste aqui o gráfico, hein? Que bizarro. Tá? Então é isso, retração é isso. É pegar LTA, LTB de qualquer time frame, qualquer coisa, qualquer ativo, Bitcoin, o que quer que seja. Vamos falar de Bitcoin, por exemplo, que eu tenho acertado os estudos assim, de uma maneira que até eu estou ficando impressionado. Não por conta dos estudos em si tá dando certo, mas por conta desse ativo que é tão dependente de notícias boas e ruins para os seus movimentos, o gráfico ser tão técnico, mas tão técnico. Quer ver? Olha os estudos que eu publiquei do Bitcoin esses dias, ó. Que eu falei aqui, ó, se perdesse esse fundo aqui e não recuperasse nas próximas horas, eu escrevi isso ontem. Provavelmente ele iria correr para cá. Se você pegar o gráfico diário, ó, o gráfico diário tá dando uma segurada bem aqui, ó. Ó, tá deixando um martelinho bem no 61,8. Isso pode anular essa bandeirinha.
A bandeirinha de baixa joga alvo lá nos 6.400 dólares. Mas ó, a retração aqui é a última esperança dos comprados. Se não, ele vai para os 6.400, mas eu acho que nem para na bandeirinha aqui. Ele vai vir buscar fundo. Vai vir buscar fundo. Tá? Mas agora, ó, por enquanto, está segurando a retração de 61,8. Ele pode até, de repente, dar um repique para vir fazer um pullback na bandeirinha que ainda está devendo. Ou de repente vir testar aqui novamente os 8.800, quiçá os 9.500, para depois voltar a cair e romper. Ele só entra em tendência de alta de novo depois que passar aqui dos 9.500. Aí eu posso acreditar que ele vai vir para romper a LTB. Mas ó, segurando aqui exatamente na retração de 61,8 no dia de hoje. Ó. Vai fechar em 23 minutos, fecha o mercado de Bitcoin, apesar de ser 24 horas. Já às 21 horas de Brasília, que é meia-noite de Londres, né, fecha o candle do gráfico diário. Vai fechar com um spinning bottom, ou uma martelinho, para quem quiser ignorar essa sombra, bem na retração de 61,8. Tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. YouTube tá esquisito há um caralhão de tempo. Hoje estão falando que tá esquisito, tão de sacanagem. YouTube tá com divergência, meu. Tá com mais divergência do que se você visse o Pablo Vittar entrando num banheiro masculino, meu. Porra. Caso chegue próximo do alvo de retração de 50 ou projeção de 100 e reverter, onde fica o stop gain? Aí eu não entendi a pergunta, não. Caso chegue próximo do alvo de retração de 50 ou projeção de 100 e reverter, onde fica o stop gain? No fundo. Eu acho que é isso que eu entendi a pergunta. No fundo. Tá? Deixa eu ver mais. Projeção de fibra e pivô matador. É impressionante como é que a gente acerta. Às vezes, quantas vezes esses dias a gente viu o trade sendo aberto às 5 da tarde, antes do horário de verão agora de Nova York ter começado, com a bolsa, com o Bovespa fechando às 18, né? Porque o índice fecha às 18 sempre. Mas eu só opero o índice até 17. Depois que fecha a Bovespa, eu não opero mais. Quando não tinha horário de verão, que estava abrindo Nova York às 11h30 ou à meio-dia e meio, aí a Bovespa ia até às 18. Então, beleza, dava para operar índice até às 18. Quantas vezes a gente viu o pivô sendo armado às 17 horas e eu falava, galera, tem 800 pontos para baixo. Aí você olha, mas 800 pontos para baixo? Falta uma hora, já estamos fazendo pregão. E dava os 800 pontos. Semana passada e retrasada foram 2 trades às 17 horas, 2 dias seguidos. Um foi movimento de 600 pontos, 800 pontos, tudo projetado por FIBO e bateu certinho. No leilão de fechamento, o último trade não tinha batido ainda lá. Aí foi pro leilão de fechamento, fechou no leilão de fechamento no FIBO do pivô. É impressionante. Quando estiver na sala, vocês vão ficar impressionados, meu. É que a gente já está acostumado, mas é de pirar. É de pirar. É de pirar. Petro, eu tô falando que tá numa linha de retorno, puta. Né? É o tipo de papel que você não pode comprar, só se for trouxa. Só se for trouxa, porque não é para comprar em linha de retorno, porra. Não é para comprar em linha de retorno. Você perde a oportunidade, mas não perde dinheiro. Pô. Opa! Quer ver, ó? Linha de retorno aqui de Petro. Eu nem sei qual foi o canal que eu fiz no meu Profit, mas acho que foi esse aqui. Ó. LTA, canal. Ó. Ponto. Tinha rompido a linha de retorno. Mas não vou comprar, mas nem que com o dia da minha sogra. Nessa região aqui. Tá? Vamos pegar outro canal aqui. Esse mais íngreme. A sogra, coitada, ela é lembrada todos os dias na nossa sala. Olha só. Não dá para comprar aqui nesse canalzinho em linha de retorno também. Tá? E outra coisa, projeção de FIBO. Vamos ver já depois do break, ó. Projeção de FIBO de 100%, projeção de 50%. Opa, um pouquinho mais. Ó. Eu não vou comprar perto de linha de retorno de canal e perto de projeção de FIBO. Já estava no final do movimento, não é hora de comprar, porra. Era para comprar quando estava R$4, R$8, R$10, R$16. Não é para comprar nesses níveis de preço, porra. Ó,
Aqui essa região aqui era a final de território. Alvo de fibra de 100%, tava furando a linha de retorno. Pô, não dava para pensar em comprar, né? Fora a OBV, fora essas coisas. Então, caiu porque mostrou prejuízo? Não. Eu acho que caiu porque os traders acharam que agora tá caro e não tinha mais motivo para tentar continuar puxando ela para tentar ganhar mais. Né? Os analistas todos dizendo que o balanço foi, que em termos de fundamentalistas, foi bom porque limpou o balanço. Foi o último prejuízo, limpou o balanço. Então os analistas estavam comentando, estava lendo agora à noite, os analistas comentando que, pô, que a queda, tipo assim, não entendi a queda, porque o balanço, apesar de ter sido prejuízo, a longo prazo foi bom. Tudo bem, mas para trader que quer comprar barato e vender caro, pô, excelente argumento para socar a venda quem estava puxando nos últimos tempos. Ou vocês acham que os profissionais já não compraram lá embaixo? Ou você acha que tem profissional comprando aqui? Né? Dá, Roberto. Fala com a Paula que ela faz 6 meses, eu acho, 3 meses. O pessoal andou fechando aí períodos menores, tá? Do que um ano. Ou então faz um mês, depois renova. É o preço de 2 idas na pizzaria. A mensalidade. Tá bom? Bom, galera, 8h42, fizemos um monte de retrações aqui. Eu acho que não tem dúvida mais de retração, tá? Vamos pegar essa própria retração da Petro, vamos pegar esse próprio movimentozinho de alta aqui, fazer mais uma retração pra gente checar, ó, entendimento, ó. Tinha uma LTAzinha aqui, ó, foi perdida, ó. Vamos botar a retração aqui nela, então. Ó. Retraiu, ó, 38,2, ó, segurou, deu um falso rompimento e voltou para cima, tá? Nessa hora ainda não tinha LTA aqui, a LTA foi feita depois desse fundo, tá? Nesse momento aqui eu tinha a LTA laranjinha, tá? Ó, retraiu 38,2 e subiu, tá? Então é isso, retração tá, na sala, a galera batendo meta 2, 3, 4, 5 vezes a meta. Muita gente fazendo isso quase que diariamente, batendo várias vezes a meta. A minha meta pessoal como professor é que vocês batam a meta no primeiro dia de sala, se for possível. Sempre. Mas nem sempre o mercado tá bom para isso, né? Mas vamos lá. Retração, tá claro retração? Pra gente depois falar só de projeção, que é onde a gente vai fazer o nosso ganha-pão, porque a gente vai botar nossos alvos para sair. Beleza? Tranquilo? Não, falso rompimento é armadilha, né? Nego sabe que tem nego comprando aqui, botando stop aqui embaixo, os caras vão lá e forçam o rompimento e puxa de volta. Olha que puxada que deu na sequência. Aqui, independente de ser FIBO ou não, pô, isso aqui era uma região de suporte, ó. Isso era uma região de suporte, tá? Independente de ser FIBO ou não, era uma região de suporte. Ó, isso aqui é maldade de mercado, é robô, é player grande, tá? E ó, estopa todo mundo e sai tomando depois e olha que beleza. Caralho, ele 10 vezes. Ah, tá, isso aí eu vou mostrar exatamente na sequência, Ariovaldo. É super importante. Para vocês entenderem projeção, eu tenho que explicar o que é pivô armado e o que é pivô confirmado. Beleza? A gente vai ver agora. Então é isso aí, galera. 8h45, vou fazer um lanche rápido. Voltamos às 9 em ponto, beleza? 9 em ponto, estamos na área mais uma vez, tá bom?